Muito obrigado, professor coordenador Wesley. É uma honra, mais uma vez, participar deste evento, neste conjunto de cursos em que nós nos preocupamos em trazer temas atuais nestas espécies de oficinas que temos chamado de palestras, conferências, e tenho acompanhado muitas destas palestras e tenho observado o cuidado da nossa instituição na formação dos nossos alunos. Se considerarmos, inclusive, o banco de dados destas palestras, nós temos uma mediateca extremamente importante, muito atual, inclusive, que servirá para o crescimento intelectual e também para a atividade profissional dos nossos alunos. Então, isto posto, eu deixo a todos os nossos alunos e alunas os meus melhores cumprimentos e votos de que tenhamos um encontro acadêmico de muita profundidade e troca. Eu sou o professor Ivan Durães, como foi adiantado, e vou só fazer um rápido apontamento a respeito da minha formação, mas até para que o nosso aluno entenda o porquê que eu vou falar isso. E vou aqui me valer de uma expressão curiosa, tá? Eu sou de um tempo em que a atuação dos profissionais na área que eu me formei, ela estava intimamente vinculada à máquina de escrever. Então, eu sou daqueles que cheguei a trabalhar muito na máquina de escrever. Foi o início da minha carreira, onde a necessidade urgente, premente, era que todos os profissionais, advogados como eu, dominassem a máquina de escrever. Era o ápice da tecnologia para nós. Mas isso tudo mudou. Eu me formei na década de 90, me formei em Direito na década de 90, e aí fui seguir os estudos. E hoje, nós temos uma grande questão para abordarmos. Qual é o futuro do conhecimento? Vejam, que terreno arenoso nós nos colocamos agora. Qual é o futuro do conhecimento? Por certo, essa pergunta, se ela fosse feita lá atrás, quando eu me formei, nos idos da década de 90, do século passado, do milênio passado, haveria um conjunto de respostas diferentes das respostas atuais, caríssimos. Então, vamos lá. É muito interessante como esta preocupação com o futuro nos seduz. Seduz o homem desde tempos imemoriais. Aqui vou fazer uma referência literária. Na obra O Mágico de Oz, onde nós encontramos a personagem Dorothy, que, de repente, do Kansas, ela ingressa no mundo de Oz, na terra de Oz, e a grande luta desta personagem, a Dorothy, era retornar para casa. E lá, em Oz, no mundo, digamos, fantástico, encantado, ela se depara com o espantalho que almejava, no futuro, ter um cérebro. Ela se deparou e fez amizade com o homem de lata, que desejava ardentemente um coração. E ainda fez uma intensa amizade com o leão covarde. Este leão covarde, por sua vez, necessitava ou buscava, no futuro, alcançar coragem. Até que, em dado momento, lá na trama de Oz, aparece a chamada Bruxa do Oeste, a personagem má da trama. A Bruxa do Oeste, caríssimos, em dado momento, ela se depara com Dorothy para fazer a leitura das mãos de Dorothy, praticando ali o que nós chamaremos hoje de quiromancia, o ato de tentar adivinhar o futuro por meio da leitura das mãos. E aqui, neste momento, quando nós nos colocamos diante dessa palestra que eu propus, qual o futuro do conhecimento, a impressão que se dá de início é que
eu chamei o conhecimento, como se ele fosse uma pessoa e tivesse uma mão, eu chamei o conhecimento aqui para a minha tenda, para que esse cenário, o conhecimento me entregasse as mãos, uma das mãos, e eu fizesse a leitura das mãos dele para prever o futuro. Mas não é exatamente isso que eu pretendo fazer aqui, embora me trouxe uma lembrança quando apresentei esse título para o nosso encontro hoje. Qual é o futuro do conhecimento? É claro que, brincadeiras à parte, este tema é de grande relevância a todos nós, principalmente quando nós estamos diante de gestores. Hoje nós falamos em gestão do conhecimento, ou a própria atividade de gestores, de um modo geral, está atrelada a este termo conhecimento, a esta coisa que nós chamamos conhecimento. E hoje nós estamos em um momento de revolução muito significativa do conhecimento. Estamos em um período em que aquilo que nós conhecíamos há algum tempo, quem sabe anos e anos a fio, e utilizávamos aquele conhecimento, de repente, mais para a frente, alguns anos ou algumas décadas para frente, este conhecimento que nós temos talvez não tenha muito sentido. Sobretudo quando nós pensamos na vinculação do conhecimento e tecnologia. Vejam, e aqui vou destacar para nós refletirmos, nós estamos em um momento da história da humanidade em que nos deparamos agora de maneira mais expressiva com aquilo que no passado seria algo mais presente em filmes de ficção científica. E agora nós estamos vivendo aquilo que lá atrás nós olhávamos e vislumbrávamos que no futuro haveria alguma coisa parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Então seria como se, eventualmente, todos nós entrássemos num mundo futurístico. Ou seja, estamos inseridos em uma realidade tecnológica como desejávamos lá atrás e até mesmo como sequer imaginávamos que iria acontecer. Então, hoje em especial, em tempos de tecnologia, ou mais ainda, né, tecnologia que nos desafia a todo momento, tecnologias que desafiam a forma que nós gerenciamos o conhecimento, ou pelo menos, tecnologia que coloca em xeque-mate até mesmo aquilo que conhecemos. Então, notem, em tempos de inteligência artificial, inclusive, a pergunta do tipo, o que é o conhecimento, se mostra de grande relevo a nós. O que é o conhecimento e o que será do conhecimento? Qual o futuro do conhecimento? Então, eu posso aqui, não numa atividade metafísica, não, isso que eu quero fazer, quase como lançar profecias, nada disso. Mas eu gostaria aqui de colocar no nosso tabuleiro da existência humana algumas possibilidades acerca do futuro do conhecimento. Vamos lá. Ponto 1. Primeiro tópico que gostaria aqui de destacar. Nós estamos vivendo em um período, em um momento, que, com a nossa experiência hoje, ainda pequena, a comparar o que virá para frente, nós não sabemos ao certo o que a inteligência artificial irá fazer conosco, humanos. Pode parecer uma informação bombástica. O que a inteligência artificial fará conosco, humanos? Por certo, se nós estivéssemos em um outro contexto, a pergunta poderia ser: o que nós faremos com a inteligência artificial? O que nós faremos com a inteligência artificial? Ok, mas eu não quero essa pergunta, eu quero inverter. O que a inteligência artificial fará conosco, humanos? Bom, a princípio, vale aqui registrar, por conta do olhar que temos, o olhar de Janus, um olhar que temos para o passado, em comparação. A inteligência artificial,
E não quero aqui aparecer com informações bombásticas e desesperadoras, mas vale esse destaque. A inteligência artificial aniquilará com muitas possibilidades humanas. Ou seja, a inteligência artificial aniquilará com muitos trabalhos, muitas atividades humanas, muitos empregos que até então eram exercidos pelos humanos, não existirão mais, se encerrarão absolutamente. Ah, mas professor, o que é isso? Não, basta considerar que havia, lá atrás, há pouco tempo, atividades que eram exercidas por seres humanos e hoje são exercidas por máquinas, tão somente máquinas. Linhas de produções, por exemplo, hoje são movimentadas tão somente por robôs. Então, robôs, hoje já alimentados por inteligência artificial, no futuro, competirá com humanos, retirará os espaços de trabalho dos humanos. Mas alguém otimista pode dizer o seguinte: basta se atualizar. Basta se atualizar. Espera um pouquinho. Nós estamos aqui diante de um cenário do conhecimento em que agora nós estamos em franca concorrência com inteligência artificial, com robôs. Será que nós, seres humanos, temos chance em concorrer com máquinas, em concorrermos com robôs? Talvez não. Vejam que interessante. Já nós estamos em um cenário mundial de grande desemprego, inclusive, vale esse registro. E muitos indivíduos desempregados, uma espécie quase que desemprego infinito, começaram a atuar nos aplicativos de entrega, sejam eles aplicativos de entrega de coisas ou de locomoção de seres humanos. Aplicativo de entrega, onde entregaria-se alguém do ponto A para o ponto B. Aplicativo de entrega onde um entregador, um ser humano, entrega uma coisa do ponto A para o ponto B. Mas caríssimos. Vejam vocês. Já há investimento muito pesado em tecnologia, no Japão, inclusive, para que estes veículos de aplicativos circulem agora sem o humano, sem seres humanos. Ou seja, veículos que se movimentam sozinhos. Alguém pode dizer, opa, espera um pouquinho. A gente precisa olhar um pouco mais a conjuntura. Oba, espera aí. E essas pessoas hoje, que têm a única esperança de sobrevivência, trabalhando às vezes em condições terríveis, como entregadores de aplicativos, motoristas de aplicativos. Estas pessoas, no futuro não muito distante, essas pessoas poderão perder a única fonte de renda e de existência. Ou seja, o conhecimento que estas pessoas têm de dirigir veículos do ponto A e do ponto B para entregar coisas ou pessoas, este conhecimento, no futuro, não será mais um conhecimento que trará empregabilidade. Ou seja, certos mercados, certas funções, certos conhecimentos para o exercício de determinada função, determinada profissão, não serão mais demandados, não serão mais exigidos no futuro. Então, o primeiro ponto, o futuro do conhecimento pode ser um futuro em que lá, não sei quanto tempo, mas não vai demorar muito, muitas pessoas estarão diante da trágica perspectiva de concorrerem com máquinas. E concorrerem com máquinas alimentadas por inteligência artificial, certamente quem perde é o humano. Eu estou aqui hoje fazendo esta palestra
nessa sala. Estou aqui fazendo esta palestra nessa sala. Mas, no futuro, talvez o conhecimento que eu estou transmitindo aqui, ele poderá ser também substituído por uma máquina, por um robô, ou um holograma. Bastaria o seguinte, num primeiro instante, bastaria que a máquina fosse programada para que ela mesma escolha os temas, ou seja, alguém iria programar a máquina, esta máquina iria fazer o meu papel enquanto um boneco, um holograma, ou num cenário de inteligência, de espaços aumentados, espaços cibernéticos. Esta máquina faria a palestra no meu lugar. De repente, este conhecimento que eu tenho, que é a minha fonte de existência, minha fonte de renda, este conhecimento no futuro poderá ser facilmente descartado, porque eu não tenho condições, enquanto ser humano, de concorrer com uma máquina. Então, bastaria programar uma determinada inteligência artificial para que ela assumisse o meu lugar e aqui palestrasse para cada um dos senhores. Esse é o primeiro momento. Mas, num segundo momento, pode acontecer o diferente. Lembra que eu disse? A pergunta é, o que a inteligência artificial fará conosco, seres humanos? Esta é a pergunta. Porque pode ser que lá na frente, a própria inteligência artificial, ela própria, já de tanto nos observarmos, seres humanos, lembram dos algoritmos? Os algoritmos conseguem hoje prever o que eu vou decidir, o que nós vamos escolher. Os algoritmos hoje conseguem, por meio de acompanhamento dos nossos hábitos, já conseguem, principalmente nas redes sociais, já conseguem deduzir com acerto, com muito acerto, o que eu farei nas redes sociais nos próximos 30 dias. Quais páginas eu vou circular, ou o que eu gosto de fazer, ou mais, o que eu gostaria de fazer, ou aquilo que a inteligência artificial irá me viciar para que eu faça de acordo com aquilo que ela quer que eu faça. Muito filosófico, mas é isso que vai acontecer. Então, onde eu quero chegar? Pode chegar um momento, diante disso, em que a inteligência artificial, ela mesma, não precisará mais de uma programação anterior. Ela mesma poderá se autorreprogramar infinitas vezes. E, diante disso, já preparar cursos ou palestras para N pessoas pelo mundo afora. E aí? Já há tecnologia para isso? Caríssimos alunos e alunas, eu preciso dizer a vocês, sim, já há tecnologia para isso. Então, hoje, nós, no contexto do futuro do conhecimento, na pergunta, qual é o futuro do conhecimento? Nós estaremos diante, provavelmente. Lembro que eu não estou aqui com as mãos do conhecimento para ler o futuro dele. Mas, provavelmente, nós estaremos, no futuro, em franca concorrência. O conhecimento limitado de seres humanos versus o conhecimento ilimitado, ou quase que ilimitado, das máquinas, da inteligência artificial, ou seja lá qual nome, isto que hoje nós chamamos de inteligência artificial, lá na frente se chamará. Caríssimos alunos e alunas, existe uma música de uma banda punk que na década de 80 e 90 eu muito acompanhei. Me refiro aqui aos Replicantes. Esta banda punk do sul do país, em certa música dizia o seguinte: nossos filhos serão mutantes
queria tudo como era antes. O sol nunca mais vai brilhar neste nosso abrigo nuclear. Eu não quero deixar ninguém desesperado, mas apenas fazendo uma avaliação futurística a partir do que já estamos a experimentar nos dias de hoje. Bom, fora este cenário que aqui coloco como alerta, para refletirmos, para pensarmos a respeito, outra questão interessante para o futuro do conhecimento é o seguinte: o conhecimento no futuro será sempre um conhecimento mutável. Lembram? Nossos filhos serão mutantes. Será sempre um conhecimento mutante. Será sempre um conhecimento insuficiente. Então, para nós humanos, principalmente nessa concorrência com máquinas, nós agora temos um grande concorrente, que é a máquina, que é a inteligência artificial. E diante disso, nessa Skynet dos dias atuais e dos dias futuros, olha só, interessante, né? Nessa Skynet, bom, meio exterminador do futuro, mas observem que curioso, caríssimos, lá na frente, já que nós estamos concorrendo agora com o conhecimento das máquinas, da inteligência artificial, o nosso conhecimento sempre será insuficiente. Nós, por conta disso, a partir de amanhã, esse futuro é a partir de amanhã, tá? A partir de amanhã, ou já hoje, no segundo seguinte, a cada segundo seguinte, o nosso conhecimento é insuficiente. Então, por conta disso, nessa pergunta, qual o futuro do conhecimento? O futuro do conhecimento é a insuficiência, de modo que nós deveremos procurar cada dia mais conhecimento, sempre imaginando que estamos a dever, estamos devendo, porque as máquinas estão muito mais à nossa frente, porque a capacidade de gerenciamento, de conhecimento das máquinas é algo inimaginável, infinitamente superior à nossa capacidade de armazenamento do que conhecemos. Então, isso é importante. O conhecimento sempre será insuficiente no futuro. Sempre insuficiente no futuro. E até aqui um apontamento que foi feito há pouco. Antes, num tempo atrás, havia muito emprego para o telemarketing. Foi feito um comentário aqui, muito emprego, porque pessoas se preparavam para adquirir conhecimento, técnica, para o exercício da atividade no telemarketing. Ainda existe o telemarketing hoje, perfeitamente, mas o telemarketing, paulatinamente, ele passou a ser substituído por máquinas, por inteligência artificial. Então, hoje, é até interessante, um dia desse eu conversava com uma pessoa e estava do lado dela, ela foi atender um telefonema, que estava do meu lado, e eu a colocou no viva voz, e de repente, a pessoa que estava do meu lado queria conversar com um suposto alguém do lado de lá. E eu disse para ela, desista, você não está reclamando para uma pessoa, por que você está gritando aí? Você não está reclamando para uma pessoa, é uma máquina que te atendeu, e a pessoa não percebeu. Não percebeu que foi a inteligência artificial que fez contato com ela. E aí, pronto. Isto hoje é uma realidade. E mais ainda, enquanto uma pessoa tem limitações para implantar o seu conhecimento nos contatos telefônicos no telemarketing, a inteligência artificial do telemarketing faz milhares e milhares de ligações simultâneas, conversando, digamos assim, existe uma conversa, tá? Conversando com milhares e milhares de pessoas simultaneamente. Mas alguém pode dizer, mas espera um pouquinho, acalme-se. Estas máquinas, elas foram alimentadas por conhecimento humano. Eu entendo, sim, foram. Mas agora, uma nova fase destas máquinas, a fase atual é a seguinte, elas se retroalimentam de conhecimento. Elas
se retroalimentam de conhecimento, caríssimos. Vejam vocês onde chegamos. O futuro do conhecimento nos coloca diante desse cenário que acabei de destacar. Então, o conhecimento é sempre um conhecimento insuficiente e será muito mais à frente, no futuro, sempre insuficiente, porque nós agora concorremos com máquinas. E isso nos coloca também diante, no chamado futuro do conhecimento, diante da obsolescência, isso, vou acertar, obsolescência, agora sim, obsolescência programada. A obsolescência programada diz respeito a fazer com que essas coisas tecnológicas que nós utilizamos, elas tenham vida já pré-determinada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Já existe aqui a programação para que isso não dure pouco tempo. Por quê? As novas tecnologias que virão neste aparelho e nos demais aparelhos serão tecnologias que não irão se adaptar a este produto tecnológico. Só que agora, nesse novo momento que já estamos a experimentar aos poucos, e no futuro será muito maior, é o seguinte, será a obsolescência, ou seja, a programação para que tenha prazo determinado, ou seja, a obsolescência programada do conhecimento. Então, o próprio conhecimento, ele ingressa nesse ciclo vital em que o conhecimento de hoje, ele pode ser um conhecimento morto amanhã. Pode ser um tipo de conhecimento que não mais se apresente como necessário ou execuível daqui a pouco tempo. Então, vamos imaginar que estamos diante de alguém que adquiriu grande conhecimento para operar determinado programa em uma certa plataforma. De repente, esta plataforma não existirá mais no futuro, em alguns anos, enfim, alguns meses, e diante disso, eu estou diante de um tipo de conhecimento que foi rapidamente transformado em conhecimento ultrapassado. Então, é uma espécie de lufa-lufa. É uma espécie de vamos, mas nunca chegamos a lugar nenhum. Por quê? Aquilo que conquistamos hoje, enquanto conhecimento, amanhã pode ser obsoleto. Vejam que curioso onde chegamos, ou onde chegaremos. Isto tudo, nesse cenário do futuro do conhecimento, caríssimos, e vou avançar apenas mais 5 minutinhos, pois eu quero ouvi-los. E muito. Nesse cenário quase que apocalíptico que eu aqui tracei, será necessário a rediscussão de questões éticas que talvez ainda não temos hoje. Ou seja, no futuro, novas questões éticas serão objeto de discussão. Em toda a sociedade, ou em lugares específicos. Por exemplo, só para citar aqui um exemplo. Em dado momento, eu até segurei um pouquinho para formular direito o que eu vou colocar aqui. Vamos imaginar que em dado momento, no futuro, daqui a alguns poucos anos, alguém chegue em um cartório aqui do Brasil, um cartório de casamentos, e diga o seguinte diante do cartório, do cartorário: esta aqui é fulano de tal, ou este é fulano de tal. O cartorário olha, como vai? Tudo bem? Aí a resposta vem deste holograma. O sujeito, não estou falando que vai casar com uma máquina, vai casar com um holograma que está ao lado dele. E ele deseja que o Estado reconheça este casamento com um holograma. Vejam vocês. Hoje pode parecer algo, mas que esquisito, que absurdo. Mas vamos imaginar que este holograma esteja plenamente adaptado para, no futuro, atribuir
ou satisfazer os desejos afetivos deste humano que quer casar com uma inteligência artificial, com um holograma. E aí? São questões éticas que surgirão no futuro. Pode casar ou não pode casar? No Brasil, há pouco tempo, a grande discussão era a seguinte, isso há pouco tempo mesmo, pouco mais de uma década. A grande discussão era se havia possibilidade ou não do casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa grande discussão há pouco mais de uma década. Mas no futuro, caríssimos, precisamos conhecer o suficiente para nos lançarmos diante de discussões éticas dessa natureza. Se é possível ou não, no exemplo dado, este humano casar com um holograma. Holograma este que, inclusive, por conta de tanto observar comportamentos humanos, pode satisfazer os desejos afetivos deste ser humano. Ou seja, os nossos filhos serão mutantes. Caríssimos alunos e alunas, deixo estes apontamentos para refletirmos e quase que eu diria o seguinte, joguei o assunto e vou sair correndo. Mas não, permaneço aqui para refletirmos, fiquem à vontade para concordarem, discordarem. Afinal de contas, eu não sou um bom leitor de mãos e até vou dizer o seguinte, não sei absolutamente nada da quiromancia, da leitura de mãos, mas me lancei diante deste assunto que eu tenho refletido já há algum tempo. É isto aí, caríssimos alunos e alunas. O parlamento está aberto. E eu estou aqui, prontíssimo para dialogarmos mais uma vez. Fiquem à vontade. Muito obrigado, professor Ivan. Professor Ivan, muito bom. Vamos lá, professor. Meu amigo Felipe Melo. Ô, Filipão, e aí, meu amigo? Como você está? Tudo certo? Fique à vontade, abra o microfone, faça a sua pergunta, sua ponderação. Boa noite, melhor agora. Professor sempre está mexendo com o nosso neurônio, né? Mexendo com a nossa mente, né? Ele gosta. Mais de 52 pessoas na aula, na palestra. Parabéns, professor. Obrigado, Felipe. Professor, Wesley, antes do seguinte, vamos lá. Até coloquei, o senhor falou aí, né? Até coloquei na postagem aí, no chat aí, né? Já existe, a China já lançou, já fez teste, da primeira reportagem, né? Eles disseram que está experimento, que é para substituir para notícias de emergência. Com a Globo aí, né? Aquela emergência já vai botar já artificial. Né? Inteligência artificial. Já fizeram o teste, já foi aprovado, e possivelmente no futuro para cortar custos. Aí, olha o professor falando. Jornalista perdendo emprego. Assim vai ser o jornalismo, assim vai ser os professores, assim vai ser muitas profissões. Infelizmente, espero que isso aí demore muito, né? Para que venha a ter um trabalho humano. A gente sempre tem falado, né, sobre isso. A FASU, a gente se adapta, gosta, porque é um trabalho humanizado. Mas, infelizmente, tanto como o FASU, como qualquer outra faculdade, daqui a uns anos, se não acompanhar o caminho da tecnologia, vai ficar para trás. Né? Daqui a 20, 30 anos, 2050, 2060, eu sou evangélico, se Cristo não voltar, né? Né? Mas apesar que se ele voltar, o mundo vai continuar aí, né? O mundo vai continuar, vai ter milênio, vai ter tudo isso, o mundo vai continuar. Então acontece, daqui a alguns anos vai ficar as coisas vão ficar menos humanas e as máquinas vão tomar conta. Que até então, tempo atrás, era ficção, nós achávamos, eu vi o Jaspion, era criança, eu vi o Jaspion, ele falando Jaspion. Quem não lembra do Jaspion aí, né? Changeman, vendo na telinha, os desenhos japoneses, eu falava assim, caramba, isso é impossível, eu era criança, é impossível. Isso é impossível. Hoje,
Olha a realidade aqui. Nós estamos interagindo por uma tela de um aparelho. Coisa que até então era algo para nós usávamos ainda orelhão, com fichinha. Os jaspos já tinham, né? Então, o que o professor falou. O que o professor está falando hoje aí parece algo muito assim futurista. Mas não é. Já está aos pés, às portas da realidade. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado, aí, Felipe. Muito obrigado. É pós ou pré, Felipe? Você é pós ou pré-tribulacionista? Eu acredito, eu sou pré, eu acredito que a ideia vai ser arrebatada antes. Tá certo. Obrigado, Felipe. Rapidinho, só falar assim. Aqui, né? Mas é isso aí. Sabe o que eu acredito? Vou explicar para o senhor. Oi? Porque Deus sempre livrou o seu povo antes Deus sempre avisou e livrou o seu povo antes do acontecimento. Deus nunca deixou passar pelo processo, ele sempre livrou. A arca foi feita antes do dilúvio, foi feita, preparada do dilúvio. Então foi tudo, pré para mim. Apesar de eu ser mestrado em teologia, eu estou fazendo doutorado, eu defendo essa tese do pré. Mas eu também, eu debato com muito carinho o pó, né? Muito carinho, respeitando também a tese dele, né? Tá certo. Tá certo. Obrigado, Felipe. Grande abraço. Professor Wesley, fica à vontade. Carlos Alvarão. Fala, Carlos, meu amigo, fica à vontade. Boa noite, professor, boa noite, Felipe, boa noite, Wesley, boa noite a todos que estão assistindo. São 60, era 68, agora são 70 alunos, Felipe. E seguindo a linha do que o professor falou aí, a gente vê aí a parte do jornal que você falou, jornal impresso, antigamente era bastante, hoje não existe mais, quase. É a internet que está falando, a internet que está mandando, é a televisão, é os negócios tudo. Os taxistas acabou bastante por causa dos aplicativos e muitas profissões estão se renovando, trocando de nome e as outras ficando ultrapassadas e a maior parte é pela internet. A gente vê o trabalho terceirizado que antigamente existia, era o trabalho terceirizado. Hoje se fala do dropship, é o trabalho de vendas por dropship. Então, tem muita coisa que, dentro do que ele falou, é o que a gente está vendo no dia a dia da gente já acontecendo. Parece futurista, mas também, se você for olhar, já está retroativo, nós já estamos passando por isso. É verdade. E até aproveitando o seu comentário, as máquinas, a inteligência artificial, ela nos observa e passou agora, inclusive, a uma fase interessante que nós vivemos. Por que o chat GPT e outros chats de inteligência artificial hoje são de graça? Para que nós alimentemos estas inteligências artificiais para que elas conheçam os nossos hábitos. Então, nós mesmos estamos alimentando a inteligência artificial para que elas conheçam mais sobre nós. É por isso que é de graça. Muito obrigado. O futuro já chegou. Imagina o que virá no futuro. Com certeza, professor. Professor, tem essa moça aqui, mas não sei se eu deixo ela falar, não, professor? Não sei. Vou deixar, hein, Tânia? Fica à vontade, minha amiga, fica à vontade. Professor, ela gosta muito de projeto integrador. Projeto integrador é com ela mesmo, professor. Pode falar, minha amiga. Muito bom. Boa noite. Amo, professor, projeto integrador. Por isso que eu vou falar rapidinho, porque eu tenho que ir para a aula. Eu não posso perder. Professor Ivan, que saudade. Esse semestre eu não te vi. Pois é. Senti sua falta. Né? A gente está falando aí da inteligência artificial que está entrando em tudo. A gente pode ver aqui, né? A gente falando. Uma coisinha que a gente pesquisa no streaming, no celular, de repente começa a ser bombardeado com tudo, e é isso que você falou. Os logaritmos estão só captando tudo que a gente procura, tudo que a gente fala, tudo que a gente está ali pertinho do celular, pesquisando, e eles vão se alimentando, e a gente está dando comidinha para ele todos os dias, todas as horas. Né? Isso mesmo.
E foi muito bom ver vocês novamente. Espero estar no próximo semestre nessa aula. Muito Vai dar um obrigado. projeto integrador, professor Ivan? Tânia, muito obrigado. Obrigado pelas Obrigada palavras. a todos aqui. Saudade de todo mundo. Parabéns, Wesley. Volta, viu? Para gestão, nada de pedagogia. Olha aí, professor Wellington. O Wellington está arrumando problema, né? Olha aí. Agora o pessoal me quer do lado de lá e me quer do lado de cá também. E agora? Mas dá um jeito, professor. Mas dá um jeito. Professor, eu tenho uma dúvida. Né? O Felipe ele falou aí na fala dele, né, de dar várias profissões. O senhor acha que a nossa professor, o senhor acha que vai, que a Skynet vai conseguir aí tomar o nosso lugar? Olha, professor Wesley, eu entendo que não. É uma esperança que eu tenho. E é uma esperança muito forte, tá? Muito forte mesmo. Porque nós, professores, conseguimos chegar na essência do aluno. Nós conseguimos participar no cotidiano dos alunos. E isso exige sentimento, nós temos isso. A máquina, por enquanto, não tem. A não ser que lá na frente a máquina venha a exercer sentimento, mas sempre será algo artificial. Nós temos aquilo que a máquina certamente nunca terá, que é a nossa humanidade. E educação, ela está vinculada a esse cenário de humanidade. Então, por esse motivo, professor Wesley, que até vale dizer aqui, os meus apontamentos não foram para levar-nos ao pessimismo, nada disso. Ao contrário, ser professor diz respeito a sermos lutadores. Ou pensando aqui em Skynet, de novo, você bem lembrou, nós estamos sempre na resistência. Os professores estão sempre na resistência e continuaremos na resistência e sempre teremos alunos como estes que nos acompanham. Porque perceba, nós estamos aqui, nesse momento, em uma sala de aula, uma palestra, com a sala lotada. E estes alunos que aqui estão, eles poderiam ter acesso a N outras possibilidades cibernéticas, alimentadas por inteligência artificial, mas eles estão aqui. Por que eles estão aqui? Porque aqui pulsa a humanidade. E a humanidade pulsa das veias do professor. E a gente consegue colocar isso na mesa e vamos compartilhando cada vez mais esse cenário. Então, ser professor é estar na resistência. E mais ainda, ser aluno também é se colocar na resistência. E continuaremos na resistência, lutando. Não sabemos o que virá no amanhã. O amanhã é sempre incerto, mas a gente segue firme, muito firme mesmo, porque nós temos algo que as máquinas não terão. Me permitam aqui, o Felipe me abriu a oportunidade. Me permita, Felipe. Nós temos fé, temos esperança. E isso nos coloca na resistência. Vamos seguindo. Seja lá o que acontecer no futuro, estaremos lá. Tendo fé, tendo esperança, contra a esperança até, e a gente segue. É isso aí. Certinho, professor. Professor, eu quero agradecer, né, a gente está falta quase 10 minutinhos, professor, eu agradeço mesmo, é sempre engrandecedor demais ouvir o senhor falar, é sempre, nossa Deus, a gente, como eu disse no começo da nossa fala, a gente nunca sai da forma que a gente entrou. Então, muito obrigado, professor, né, pelo nome da coordenação, tá? Muito obrigado. Com certeza nós chamaremos em outras oportunidades. Os alunos, eu percebo, né, que os alunos gostam muito mesmo do senhor. Quem não teve a oportunidade, nós vamos fazer de tudo para que esse grande homem possa, pelo menos, passar um pouquinho aí na sala de vocês, tá bom? Então, muito obrigado, professor, agradeço. Queridos alunos, uma quinta-feira, quase 7 horas da noite, vocês estão aqui conosco, então,
muito obrigado. Tudo que o professor falou aí na fala dele, na parte final, realmente é o que nós tentamos, particularmente eu tento diariamente trazer para vocês. Então, imagina, né? Um robô agora, aí fica difícil. Então, eu desejo a vocês uma ótima noite, tá? Eu vou finalizar por causa da gravação, tá, gente? Uma ótima noite, agradeço a vocês. Professor, consideração final, porque eu vou finalizar a gravação, mas ainda vou fazer o sorteio, viu, gente? Vou fazer o sorteio. Então, serei breve. Caríssimos alunos e alunas, muito obrigado pela recepção. Eu fico extremamente entusiasmado em me deparar com uma sala lotada como esta e de alunos que se colocam na resistência diante dos cenários que nós estamos vivendo. Grande abraço a todos, saúde e paz.